Olá, amigos! Eu sou a Marisa Barozzi. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Mas eu queria dizer a vocês que você precisa abrir espaço para as coisas boas que tem dentro de si. Não existe força maior do que a força de crer que há lá na frente o cansaço e a dor de hoje valerão a pena e se transformarão em sorrisos de conquista e gratidão. Obstáculos surgirão todos os dias. Cabe a cada um de nós deixá-los nos parar ou usá-los como trampolins para saltos cada vez maiores em nossas vidas. Pois é. Enquanto houver fé em Deus e na nossa própria capacidade, nunca haverá barreiras insuperáveis e nem desafios impossíveis. Eu quero dizer a vocês uma história. Existia um lugarejo, há muito tempo atrás, onde o pior emprego que se tinha seria ser porteiro de prostíbulo. E existia lá então um homem que não sabia ler, não sabia escrever, e a única coisa que ele conseguiu arrumar para se sustentar foi ser porteiro de prostíbulo. E assim, ele fez durante vários anos de sua vida, até que um dia chegou um rapaz jovem, empreendedor, e que quis fazer grandes mudanças naquele local. E então ele reuniu todos os empregados e a cada um fazia as mudanças que achava necessário. Chegou para o porteiro e disse: olha, a partir de hoje eu quero que você me faça um relatório das pessoas que frequentam o local, do que eles gostam, do que eles não gostam, do que eles gostariam que tivesse aqui, enfim, para que nós pudéssemos atendê-los de uma forma melhor. E então, cabisbaixo, o porteiro vira para aquele empresário e diz: olha, eu sinto muito, mas eu não vou poder ajudá-lo, porque eu não sei ler, eu não sei escrever. E aí, então, esse jovem empresário fica: poxa, se for dessa forma, eu não vou poder mantê-lo no emprego, porque eu preciso dessas informações. E o que eu vou poder fazer para você? Eu vou lhe pagar uma indenização e você, enquanto tiver esse dinheiro, vê o que você pode fazer. Infelizmente, eu não posso ajudá-lo. E então, cabisbaixo, o porteiro foi para casa, aflito, angustiado, como muitos estão hoje por conta dessa pandemia, sem saber o que fazer e como iria se virar. Porque, afinal de contas, a única coisa que ele tinha feito na vida era ser porteiro de prostíbulo. E então, ele orou a Deus e, lembrando, pensou: enquanto eu estava lá, que não tinha movimento, parado durante o dia, eu consertava umas cadeiras, uns bancos. Acho que eu posso ir fazendo isso para me virar até que alguma coisa apareça, um emprego novo. E então ele foi vasculhar as suas coisas e viu que ele tinha só uns pregos velhos, um alicate enferrujado e nada que pudesse fazer com que ele pudesse desempenhar esse pequeno trabalho para se sustentar. Então, com o dinheiro que tinha recebido, ele pensou: vou no vilarejo mais próximo comprar algumas ferramentas para que eu possa executar esse trabalho. Porém, o vilarejo mais próximo onde ele poderia encontrar essas ferramentas eram 2 dias de viagem no lombo de um burro. Pois é. Mas ele não tinha opção.
E assim se preparou e foi. Quando voltou, 2 dias depois, logo chega um vizinho e fala: eu fiquei sabendo que você viajou para o próximo vilarejo e eu estou precisando muito de um martelo emprestado. Você poderia me emprestar? E aí ele disse: poxa, acontece que esse martelo é para o meu trabalho. Se eu te emprestar, eu vou ficar sem. Como que eu vou fazer esse trabalho? Eu ainda estou desempregado. Então o vizinho disse: mas eu lhe devolvo amanhã de manhã. Aí ele: tá bom, sendo assim, então tudo bem. E quando foi no outro dia de manhã, como o combinado, o vizinho volta e diz: olha, eu ainda estou precisando muito daquele martelo, você não poderia me vender? Aí ele falou: olha, acontece que é para o meu trabalho e para eu ir buscar outro são 2 dias de viagem. E então o vizinho disse: olha, eu infelizmente realmente eu não tenho disponibilidade de tempo para ir até o próximo vilarejo e gastar 2 dias para buscar o martelo. Eu te faço uma proposta. Eu pago a você o valor que você me pedir pelo martelo, pago pelos 2 dias de viagem e lhe dou mais um abono. Estaria bom para você assim? Aí ele disse: tá bom, sendo assim, tudo bem. E aí ele vendeu o martelo, pegou lá o seu burrinho e foi. 2 dias de viagem no lombo daquele burro. Quando ele voltou, ele já logo encontrou na porta dele um outro vizinho e disse: poxa, eu fiquei sabendo que você vendeu um martelo pro companheiro ali e eu estou precisando muito de umas ferramentas. Você não teria para me vender? Eu faço-lhe a mesma proposta. Eu lhe pago os dias de viagem e pago um pouco a mais pelas ferramentas para que você possa buscar para mim, porque eu também não tenho tempo para ir buscar. E então ele guardou aquilo na mente: eu não tenho tempo para ir buscar. Aí ele pensou: eu poderia pegar esse dinheiro que eu ganhei a mais, eu vou investir um pouco mais em um pouco mais de ferramentas. Quem sabe outras pessoas também não precisam de ferramentas, quem sabe pregos, parafusos, né? Por que não? E assim ele fez. Pegou o seu burro e foi. E então ele trouxe lá uma variedade, uma quantidade maior, chaves de fenda, martelos, alicates. E por fim, ele montou uma pequena sala com algumas ferramentas. E buscava essas ferramentas e os vizinhos, até mesmo das pequenas comunidades próximas, sabendo que ele tinha para vender, começaram a procurá-lo. E num futuro e muito rápido, pela falta de tempo das pessoas, ele montou um pequeno barracão com várias ferramentas, formando ali o primeiro comércio de ferramentas. E aí ele lembrou que ele tinha um amigo, um conhecido, que ele era ferreiro e ele também fazia uma parte de fundação, essas coisas. Aí ele pensou: será que ele não poderia fazer, por exemplo, a cabeça dos martelos, as chaves de fenda, alguma coisa assim? E não é que funcionou? Gente, pensem. O pessoal, os vendedores já traziam para ele, mandavam entregar para ele as ferramentas que antes ele tinha que buscar. Ele não precisava mais ir buscá-las. E esse amigo começou a fazer martelos, alicates, chave de fendas, talhadeiras. E ele montou ali o maior comércio de ferramentas da região. Essa história é verídica. Ele, pensando no tudo que ele fez e na dificuldade daquele povoado, ele pensou: eu vou construir uma escola para que as crianças não tenham que passar pela mesma dificuldade que eu tive por não saber nem ler e nem escrever. Então, ele fez uma escola grande,
onde podia abrigar todas as crianças e até mesmo adultos que quisessem aprender a ler. E quando foi para inaugurar aquela escola, o prefeito chegou a ele e disse: olha, nós queremos que a sua assinatura seja a primeira assinatura na ata de inauguração dessa escola. E então ele virou para o prefeito e disse: eu gostaria muito, mas infelizmente eu não sei escrever, então eu não vou poder assinar. Aí o prefeito ficou abismado com aquilo. Poxa, o senhor não sabe nem ler e nem escrever? Imagina, se o senhor chegou onde chegou sem saber ler e escrever, aonde o senhor teria chegado se soubesse? E aí ele disse: isso eu sei responder. Se eu soubesse ler e escrever, eu seria porteiro de prostíbulo até hoje. Essa história é verídica. Ela é verídica e se refere a um grande industrial chamado Valentim Tramontina. Pois é. Fundador das indústrias Tramontina, que hoje tem 10 fábricas, 5.500 empregados, produz 24 milhões de unidades variadas por mês e exporta para mais de 120 países e é a única empresa genuinamente brasileira nesta condição. A cidadezinha citada é Carlos Barbosa e fica no interior do Rio Grande do Sul. Nós precisamos crer que do nosso lado sempre tem uma oportunidade, se crermos na nossa essência, a essência verdadeira de Deus, que é o nosso eu perfeito. Geralmente as mudanças são vistas como adversidades. As adversidades podem ser bênçãos. As crises estão cheias de oportunidades. Se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto. Procure as janelas. Lembre-se da sabedoria da água. A água não discute com seus obstáculos. Ela os contorna. Que a sua vida seja cheia de vitórias, não importa se são grandes ou pequenas. O importante é comemorar cada uma delas. Força, você vencerá.